Eu não ouvi passos. Não ouvi carro. Não ouvi nada. A casa estava quieta daquele jeito que só quem já apanhou do silêncio entende. Quietude não é paz. Às vezes é só o mundo prendendo a respiração antes de bater de novo. E então veio a batida. Não foi toque gentil. Foi batida de quem se acha dono. De quem acredita que a porta abre por obrigação. Meu corpo reagiu antes de mim. A coluna endureceu. O coração apertou como se alguém tivesse fechado a mão em volta dele. E eu fiquei parada por um segundo, olhando para a madeira da porta, como se ela pudesse me responder. Eu não queria abrir. Eu queria fingir que ninguém existia lá fora. Eu queria ser uma mulher comum, numa manhã comum, vivendo uma vida comum. Mas eu não sou comum. Não depois de tudo que me tiraram. Não depois de tudo que eu aguentei sem ninguém ver. Eu fui até a porta devagar. Sem pressa. Porque pressa é o que eles usam contra a gente. Pressa é o truque preferido de quem quer arrancar alguma coisa. A segunda batida veio. Mais forte. Eu respirei fundo. Eu alinhei os ombros. Eu ajeitei o cabelo com a mão, não por vaidade, mas por teimosia. Porque se eles iam entrar de novo na minha vida, iam me ver inteira. E eu ainda estava inteira. Eu girei a chave. E quando abri, lá estavam eles. Ela primeiro. Uma jovem mulher com aquele rosto de pedido pronto, como se tivesse ensaiado no espelho a expressão certa para cada frase. Sorriso fraco. Olhos calculando. Mãos já posicionadas como quem quer parecer humilde, mas não consegue disfarçar a pressa. Atrás dela, o homem. E eu não sei explicar como um corpo pode ocupar tanto espaço sem dizer uma palavra. Ele ficou um passo atrás, como quem deixa o ataque para o outro, mas segura força para empurrar no momento certo. Olhar duro. Olhar de corredor. Olhar de gente que entra nas casas alheias como se fosse normal. Ela falou meu nome como se ainda tivesse direito. E eu senti aquele gosto amargo subir na garganta. O gosto de anos engolidos. De desculpas que nunca chegaram. De noites em que eu segurei meu próprio choro para não dar prazer a ninguém. Ela disse que estava com saudade. Saudade. A palavra me fez quase rir. Mas eu não ri. Eu só deixei meu rosto quieto. Porque eu aprendi cedo que quem fala demais se entrega. Quem chora cedo demais perde o controle do próprio enredo. E eu não ia dar a eles esse luxo. Eles tentaram olhar para dentro da casa por cima do meu ombro. Não foi discreto. Foi automático. Como quem mede o valor das coisas pelo brilho, pela ordem, pelo tamanho. Eu me virei um pouco, só o suficiente para bloquear a visão. E perguntei, com calma, o que eles queriam. Ela começou com o teatro. Disse que a vida é curta. Disse que família é família. Disse que todo mundo erra. Eu ouvi e senti uma raiva antiga mexer no meu peito, como brasas que nunca apagam de verdade. Eles falam em erro como se erro fosse esquecer um aniversário. Como se erro fosse não ligar de volta. Eles falam em erro para reduzir o estrago. Mas eu lembro do estrago. Eu lembro do dia em que me deixaram com a vergonha e a conta. Eu lembro do dia em que eu olhei para os lados e percebi que eu estava sozinha, completamente sozinha, e mesmo assim eu tinha que continuar. E agora eles estavam ali, com palavras bonitas e olhos vazios. Eu disse para eles entrarem. Sim. Eu deixei. Não porque eu confiei. Eu não confio em gente que some quando o chão quebra e volta quando o teto está pronto. Eu deixei entrar porque eu queria ver até onde a coragem deles ia. Coragem ou interesse, que no caso deles dá no mesmo. Eles pisaram na minha sala como quem pisa em território que já imagina conquistar. E eu senti uma vontade de gritar, de mandar embora, de jogar na cara tudo que eu segurei. Mas eu não gritei. Eu ofereci água. Eu ofereci um lugar para sentar. Porque eu aprendi a outra lição, a mais cruel. A melhor hora para pegar alguém é quando ele acha que já venceu. E antes de eu continuar, eu quero te pedir uma coisa, porque você está vendo o começo do que vai virar um incêndio. Me diz nos comentários o que você acha até aqui. Você abriria essa porta ou faria de conta que ninguém bateu? E se você gosta de histórias onde a verdade aparece devagar, mas aparece com força, se inscreve no Afonso Story agora. Não é para inflar número. É porque, se você sair daqui e voltar só no final,
vai perder as peças que explicam porque essa porta não era só uma porta. Era uma armadilha. Eu sentei de frente para eles. Não ao lado. De frente. Ela cruzou as pernas e ajeitou o cabelo. O homem não tirou os olhos de mim. Ele estava esperando o momento em que eu ia fraquejar. Como se eu fosse um animal que ele já conhece o truque. Ela começou a falar de preocupação. Disse que eu estava ficando mais velha. Que ela tinha pensado em mim. Que eu precisava de apoio. A palavra apoio veio como ofensa. Apoio onde? Quando eu precisei. Apoio em qual noite? Em qual hospital? Em qual conta atrasada? Em qual humilhação? Eu perguntei de novo, o que vocês querem? Ela respirou, fez aquela pausa de quem quer parecer cuidadosa. E então soltou o verdadeiro assunto, mas embrulhado em açúcar. Um favor. Uma ajuda pequena. Um papel. Só isso. Eu encarei o rosto dela. E naquele segundo eu tive certeza. Não era visita. Era cobrança. Ela disse que era coisa de família. Que era para organizar as coisas. Que era melhor fazer tudo certinho antes que desse problema. Problema. Eles sempre usam essa palavra quando querem te empurrar para o canto. Problema como ameaça. Problema como pressa. Problema como chantagem. Eu perguntei que papel. Ela olhou para o homem. E o homem finalmente se mexeu. Ele tirou uma pasta de dentro de uma bolsa. Uma pasta limpa, dura, com aquele ar de documento importante que quer te intimidar. E quando ele colocou a pasta na mesa, eu senti meu estômago virar. Porque eu reconheci o peso daquele tipo de coisa. Eu reconheci o cheiro de burocracia usada como arma. Ele abriu a pasta com cuidado, como quem abre um presente. E deslizou algumas folhas para perto de mim. Ela explicou. Disse que era só uma assinatura. Uma autorização. Uma formalidade. Formalidade. Eu juro que eu quase ri de novo. Mas eu não ri. Eu olhei para as páginas. E eu vi meu nome impresso, grande, claro, como se alguém tivesse escrito meu destino com tinta preta. Meu nome ali não era convite. Era alvo. Eu levantei os olhos devagar. E eu disse, bem baixo, para não dar a eles a emoção do meu tremor: quem foi que mandou vocês aqui? Ela fingiu surpresa. Fingiu ofensa. Disse que ninguém mandou. Disse que foi iniciativa dela. Que ela só queria fazer o certo. Eu conheço esse tipo de mentira. Ela vem com maquiagem e voz macia. Ela vem com palavra bonita. Mas ela fede do mesmo jeito. Eu pedi para ver tudo. Ela hesitou um segundo. Só um. O suficiente para entregar o jogo. E o homem, impaciente, empurrou a pasta mais para perto de mim, como se eu devesse agradecer. Eu folheei com calma. Eu li uma linha. Depois outra. E a cada frase meu peito ficava mais quente. Não era um favor. Não era um gesto de carinho. Não era uma formalidade. Era um plano. Um plano para colocar minha casa, meu nome, meu suor, na mão de gente que não ficou quando a vida me esmagou. Eu senti uma dor velha cutucar por dentro. A dor de lembrar quantas vezes eu disse para mim mesma que um dia eu ia ser tratada com respeito. Que um dia iam me reconhecer. Que um dia iam pedir desculpa de verdade. Eles não vieram pedir desculpa. Eles vieram pegar. E o mais revoltante é que eles tinham coragem de vir sorrindo. Eu levantei a folha principal. Aquela que eles queriam que eu assinasse primeiro. E eu vi a linha. Assinatura da proprietária. Proprietária. Eu sou a proprietária. Mas aquela frase parecia me arrancar de mim. Como se eu estivesse prestes a autorizar o roubo da minha própria história. Eu coloquei a folha de volta na mesa. Eu respirei. Eu senti minha raiva querendo sair pela boca, pelos olhos, pelas mãos. Mas eu segurei. E eu disse, com a voz mais controlada que eu consegui: vocês acham mesmo que eu vou assinar isso? Ela respondeu rápido demais. Rápido como quem já tinha treinado. Disse que era melhor. Disse que era para o meu bem. Disse que eu não precisava entender tudo. E quando ela falou que eu não precisava entender, eu senti um estalo dentro de mim. Porque foi assim a minha vida inteira. Gente decidindo por mim. Gente me diminuindo.
Gente dizendo que eu não precisava saber. Só que agora eu sabia. E eu não era mais a mulher que engole. Eu peguei a folha de novo. Eu olhei para a parte de baixo, onde a assinatura deveria estar. E eu vi uma coisa que fez meu sangue gelar. A linha de testemunha já estava preenchida. Não com a minha letra. Com outra. Isso significava uma coisa. Uma coisa só. Eles não estavam começando ali. Eles já tinham começado antes. E eu estava entrando atrasada numa guerra que estavam travando no meu nome. Eu levantei os olhos para o homem. E vi no canto do rosto dele uma impaciência nervosa, como se ele estivesse perdendo o controle do tempo. E eu entendi. Eles tinham prazo. Eles tinham pressa. Eles tinham alguém por trás. Eu segurei a folha com firmeza. E eu disse, me digam agora, sem teatro, quem está pagando vocês? Ela tentou sorrir. Mas o sorriso falhou. E eu soube, naquele exato segundo, que a história não era sobre família. Era sobre caça. E eu era o prêmio que eles achavam que ainda estava cansada demais para correr. Eu empurrei a pasta de volta para o centro da mesa. E eu disse, ninguém assina nada hoje. O homem inclinou o corpo para frente. A voz dele ficou baixa, pesada. E foi aí que eu percebi que a batida na porta não tinha sido só barulho. Tinha sido aviso. Porque quando ele falou, eu ouvi, por trás das palavras, a ameaça que ele achava que eu merecia. E eu não respondi do jeito que ele esperava. Eu apenas me levantei. E caminhei até o corredor. Devagar. Com a cabeça erguida. Como quem vai buscar algo. E eu fui. Porque se eles vieram com papel, eu também tinha papel. Só que o meu não era para pedir. Era para acabar. Eu parei na porta do meu quarto. E antes de abrir, eu pensei, vocês não têm ideia do que eu guardei. Eu girei a maçaneta. E o que eu vi dentro daquela caixa, naquele canto que ninguém toca, foi o começo da queda deles. Eu abri a caixa como quem abre um túmulo. Não teve música. Não teve milagre. Teve poeira. Teve papel velho. Teve aquele cheiro azedo de coisa escondida por tempo demais, como se a mentira ganhasse mofo e virasse parte da casa. Eu senti a garganta fechar, mas não deixei sair nenhum som. Eu aprendi cedo que, quando a gente dá som pra dor, tem gente que usa isso como troféu. Eu passei os dedos por cima das coisas como se estivesse tocando uma cena de crime. Cartas dobradas com cuidado demais. Recibos guardados como se fossem prova de inocência. Fotos que tentavam fingir felicidade. E no meio, um documento duro, com marca de dobra e um tipo de papel que parece sempre querer mandar em você. Eu reconheci na hora a cara do problema. Eu reconheci a intenção. Eu reconheci o golpe antes de ler uma palavra. Eu puxei o papel para fora e senti o peso dele na palma da mão, como se fosse metal. Não era só um contrato. Era uma sentença. E eu já tinha vivido sentença demais para fingir que isso era apenas burocracia. Eu li devagar. Eu li de novo. Eu li como quem confirma uma traição olhando nos olhos. Tinha assinatura. Tinha data. Tinha número de documento. Tinha testemunha. Tinha tudo, menos uma coisa simples. A verdade. Porque aquela assinatura não era minha. E eu não precisava de perito, nem de tribunal, nem de ninguém me explicando. Eu conheço meu próprio nome desde o dia em que eu tive que escrever ele para sobreviver. E foi aí que a raiva subiu, não como um grito, mas como um calor que começa no peito e vai queimando por dentro, até parecer que o sangue ficou grosso. Eu não estava surpresa. Eu estava confirmando. É diferente. Surpresa é quando a gente ainda acredita em gente. Eu já tinha passado dessa fase. Eu segurei o papel com firmeza e voltei para a sala. Eu não corri. Eu não fiz cena. Eu aprendi que quem está certo não precisa se espalhar. Quem está certo entra, para no meio, e deixa o silêncio trabalhar. Eu parei. Eu olhei para eles. Eu olhei como quem já não pede permissão para existir. E antes que qualquer um abrisse a boca, eu levantei a mão. Eu não levantei alto. Eu levantei o suficiente para cortar o ar, para cortar a coragem deles, para cortar o teatro antes do primeiro ato. Eu não quis ouvir desculpa. Eu não quis ouvir explicação. Eu não quis ouvir aquele tom de voz manso que vem sempre antes do veneno.
Eu já conheço esse roteiro. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Eu vi com vizinhas, com amigas, com mulheres que trabalharam a vida inteira e, no fim, descobriram que assinaram alguma coisa sem assinar nada. Eu vi e pensei que comigo não. Eu vi e prometi que comigo nunca. E ainda assim, ali estava eu, segurando uma mentira com meu nome falsificado. Eu senti uma dor antiga acordar. Não era só sobre um papel. Era sobre tudo. Era sobre o tempo que me roubaram. Era sobre a voz que tentaram calar. Era sobre o respeito que enterraram vivo, como se eu fosse um objeto de casa, um móvel velho que dá para empurrar de canto. Eu falei por dentro, primeiro. Eu falei por dentro como quem segura o próprio coração para ele não explodir. E depois eu falei para fora, firme, reta, sem implorar. Eu disse que eu conhecia cada linha daquela armação. Eu disse que eu já tinha visto aquele tipo de carimbo anos atrás. Eu disse que eu lembrava do mesmo formato, do mesmo estilo, da mesma frieza, no dia em que me deixaram sem nada. No dia em que eu aprendi que alguns parentes não são família. São predadores com sobrenome igual. Eu observei o rosto deles mudar. E foi isso que me alimentou. Porque quando a mentira encontra um olhar que não se curva, ela começa a desmanchar. Eu vi o homem ficar pálido, como se a cor tivesse saído pela boca. Eu vi a mulher engolir seco, como se tivesse engolido a própria coragem. Eu vi o medo deles. E eu não senti pena. Pena é para quem erra e se arrepende. Eles não erraram. Eles planejaram. Eu segurei o papel mais alto. Não como ameaça. Como espelho. Eu queria que eles vissem o que fizeram. Eu queria que eles enxergassem que eu estava acordada. Eu queria que eles entendessem que eu não era aquela mulher que se encolhe para não dar trabalho. Eu não estava ali para implorar por justiça. Eu estava ali para cobrar. Eu senti vontade de rir, mas era um riso sem alegria. Era aquele riso amargo que nasce quando a gente percebe a audácia do outro. Porque eles não só roubaram. Eles acharam que eu ia aceitar. Eles acharam que eu ia baixar a cabeça. Eles acharam que eu ia agradecer qualquer migalha, qualquer promessa, qualquer desculpa, qualquer encenação. E eu pensei em tudo que eu já fiz. Eu pensei nas noites em que eu não dormi. Eu pensei nas vezes em que eu segurei a dor para não assustar ninguém. Eu pensei nas vezes em que eu fiz de forte porque era isso ou desabar. Eu pensei nos anos em que eu carreguei gente nas costas, e ninguém percebeu o peso. Eu pensei no tanto que eu calei para manter paz. Paz falsa. Paz comprada com a minha garganta amarrada. E eu vi, com clareza, que a paz deles sempre custou caro demais para mim. Eu olhei para a assinatura de novo. Eu olhei como quem olha para um inimigo antigo. Eu percebi o detalhe. A tentativa de imitar minha letra. O exagero em algumas curvas. A pressa em outras. A falsificação tem um tipo de arrogância, porque ela acredita que pode copiar uma vida inteira com alguns traços. Eu senti uma tristeza curta e seca, não aquela tristeza que faz chorar, mas aquela que faz endurecer. Porque a pior parte não é o papel. A pior parte é perceber que alguém teve tempo para fazer isso. Que alguém sentou, respirou, pensou, e mesmo assim decidiu. É perceber que a maldade não foi um impulso. Foi uma escolha. Eu fui tomada por uma clareza brutal. Eu não estava lidando com um mal-entendido. Eu estava lidando com gente que se acostumou a ganhar em cima do silêncio dos outros. E eu sabia que, se eu recuasse agora, eu viraria história de aviso. Eu viraria mais um exemplo de mulher enganada que todo mundo comenta em voz baixa e ninguém defende em voz alta. Eu me recusei a ser esse exemplo. Eu me aproximei um pouco, só o suficiente para eles sentirem minha presença como uma pressão. Eu não precisei gritar. Eu não precisei xingar. Eu não precisei quebrar nada. O que quebra mais é a certeza de quem não vai desistir. Eu disse, devagar, que eu queria saber quem assinou por mim. Eu disse que eu queria saber quando exatamente. Eu disse que eu queria cada detalhe, porque eu ia guardar tudo. Eu ia lembrar de tudo. Eu ia usar tudo. Eu senti meu peito subir e descer com força, mas eu não perdi o controle. Eu deixei a raiva ficar organizada. Raiva organizada vira direção. Vira coragem. Vira estratégia. Eu olhei ao redor e vi aquela sala como se fosse a primeira vez. Eu vi os objetos.
Eu vi o conforto. Eu vi o cenário montado para parecer normal. E eu entendi que o golpe não era só no papel. O golpe era na narrativa. Eles queriam que a história fosse deles. Eles queriam me pintar como exagerada, como confusa, como velha demais para entender. Eles queriam que eu duvidasse de mim mesma. Só que eu não duvidei. Eu nunca mais duvidei. Eu segurei a caixa de novo e percebi que aquilo era maior do que eu imaginava. Aquilo não era um documento isolado. Era um arquivo. Era um rastro. Era um mapa. E eu sabia que quem deixa rastro sempre deixa mais do que um. Sempre tem outra folha, outro recibo, outra carta, outro detalhe que entrega a mão. E naquele momento, eu tomei uma decisão que doeu, mas me libertou. Eu parei de querer ser aceita por quem me trai. Eu parei de procurar amor onde só tem interesse. Eu parei de negociar minha dignidade. Eu senti meu coração bater forte, como se estivesse me avisando que o caminho ia ser difícil. Eu aceitei. Eu não queria caminho fácil. Eu queria caminho certo. Eu fiquei ali, com a verdade na mão e a mentira no rosto deles. E eu pensei que, se alguém acha que pode me enterrar viva, vai ter que aprender uma coisa. Eu sei cavar de volta. Eu sei levantar. Eu sei olhar para quem me feriu sem abaixar os olhos. E eu ainda nem comecei. Eu levei aquela caixa comigo como se fosse uma criança doente que ninguém pode tocar. Eu não deixei em cima da mesa. Eu não deixei perto de ninguém. Eu não deixei no alcance de mãos ansiosas. Porque eu já conheço o tipo de gente que rouba duas vezes. Primeiro rouba o que é seu. Depois rouba a prova de que roubou. Eu entrei no meu quarto e fechei a porta devagar, sem bater. Bater seria dar a eles a sensação de que eu estava descontrolada. E eu não estava. Eu estava ferida, sim. Eu estava com raiva, sim. Mas eu estava lúcida. Eu estava acordada como eu não ficava há anos. Eu sentei na beira da cama e respirei, não para me acalmar, mas para me manter firme. Porque a verdade, quando chega, não vem leve. Ela vem com peso. E eu precisava segurar esse peso sem cair. Eu tirei tudo da caixa e organizei no chão, em fileiras. Eu fiz isso com uma disciplina que eu nem sabia que ainda existia em mim. Eu coloquei as cartas de um lado, os papéis de outro, as fotos num canto, recibos e anotações no meio. Eu não estava arrumando bagunça. Eu estava montando um quebra-cabeça. Eu estava montando um retrato do que fizeram comigo. E quando eu comecei a juntar as peças, eu senti uma coisa que cortou mais do que faca. Eu percebi que aquilo não tinha começado ontem. Não era um golpe novo. Era antigo. Era longo. Era paciente. Gente ruim, quando quer destruir uma pessoa, não faz rápido. Faz devagar, para você nem perceber que está sendo reduzida. Eu li as datas. Eu vi os meses. Eu vi os anos. Eu vi o caminho. E eu senti o sangue ferver de novo, porque uma coisa é ser atacada de frente. Outra coisa é ser cercada por trás, enquanto você está ocupada vivendo. Eu lembrei do dia em que me pediram para assinar um papel só para resolver uma coisa. Eu lembrei do tom de voz doce. Eu lembrei do sorriso ensaiado. Eu lembrei do café oferecido, como se gentileza apagasse maldade. Eu me vi ali, confiando. Porque eu sempre fui do tipo que confia até o último pedaço. E quando eu me vi assim, eu senti vergonha, uma vergonha pesada, que não era minha, mas que tentaram colocar em mim. Eu parei. Eu fechei os olhos. Eu falei comigo mesma, por dentro, com dureza. Eu disse que confiança não é culpa. Eu disse que o erro deles não é responsabilidade minha. Eu disse que eu não ia deixar a humilhação virar sentença. Eu voltei aos papéis. Eu fui lendo como quem investiga. Eu vi procurações. Eu vi assinaturas que eu nunca dei. Eu vi cópias de documento que eu não lembrava de entregar. Eu vi papel com minha identidade circulando como se eu fosse um objeto imprestável. E eu pensei, com um nojo que subiu até a boca, que eles me transformaram em ferramenta. Um nome. Um número. Uma assinatura inventada. Uma mulher reduzida a tinta. Eu ouvi barulho do lado de fora do quarto. Passos. Sussurros. Aquela tensão de gente que está com medo de ser descoberta, mas ainda quer controlar a cena.
E eu senti algo muito claro. Eles queriam me quebrar de novo. Eles queriam que eu saísse dali tremendo, pedindo explicação, pedindo desculpa por ter descoberto. Eles queriam que eu voltasse para o meu lugar de sempre, o lugar de quem cala para não incomodar. Só que eu não voltei. Eu levantei e fui até a janela. Eu olhei para a rua, e por um segundo eu vi minha vida inteira passando como um filme ruim. Eu me vi jovem, fazendo tudo para manter uma família em pé. Eu me vi aguentando o desaforo com um sorriso, porque era mais fácil do que enfrentar. Eu me vi abrindo mão de coisas que eu queria, porque sempre tinha alguém precisando mais. Eu me vi envelhecendo com dignidade, achando que dignidade seria respeitada. E ali eu entendi uma verdade cruel. Dignidade, para certas pessoas, é um convite. Um convite para te usar, para te testar, para ver até onde você aguenta. Eles olham para quem é correto e pensam: essa aí não vai reagir. Essa aí não vai fazer escândalo. Essa aí vai engolir. Eu senti uma raiva fria, uma raiva que não grita, uma raiva que calcula. Eu voltei pro chão, peguei um papel específico e li de novo. Eu encontrei um nome que não era deles, mas estava ali, como testemunha. E foi como se uma luz acendesse. Porque golpe raramente é feito por uma pessoa só. Sempre tem cúmplice. Sempre tem alguém que empresta carimbo, que empresta caneta, que empresta silêncio. Eu falei o nome em voz baixa, só para ouvir como ele soava. Soou sujo. Soou falso. Soou como alguém que aperta mãos e sorri, mas guarda a faca no bolso. Eu peguei o telefone. Minha mão tremeu, não de medo, mas de indignação. Eu olhei para a tela como se aquele aparelho fosse um portal. Porque eu sabia que, a partir daquele momento, eu estava atravessando um limite. Eu estava escolhendo guerra. E quando você escolhe guerra, você perde certas ilusões. Você perde paz falsa. Você perde a fantasia de que tudo vai se resolver com conversa. Eu digitei o número de uma pessoa que eu evitava há anos. Alguém da família que sempre ficou no meio termo, aquele tipo que diz que ama todo mundo, mas nunca se posiciona. Eu não queria carinho. Eu queria informação. Eu queria confirmação. Eu queria peça. Eu chamei. E antes mesmo da pessoa atender, eu senti meu estômago embrulhar. Porque eu sabia que a resposta podia doer. Podia confirmar o que eu não queria acreditar. Podia me mostrar que o buraco era mais fundo. Quando atendeu, eu não fiz introdução. Eu não fiz aquela conversa de começo. Eu fui direto. Eu falei que eu tinha encontrado documentos. Eu falei que tinha assinatura falsa. Eu falei que tinha datas, nomes, e que eu queria saber o que essa pessoa sabia. Eu não pedi. Eu cobrei. E o silêncio do outro lado foi a primeira resposta. Silêncio, para mim, sempre foi confissão. O silêncio demorou tempo demais para ser apenas surpresa. Eu senti meu peito apertar, como se eu tivesse levado um soco por dentro. Porque a verdade começou a se desenhar sem nem precisar de frase completa. A pessoa tentou fugir. Disse que não sabia. Disse que era complicado. Disse que não queria se meter. Disse que a gente precisa manter a família unida. Eu ouvi essa frase e quase ri. Unida para quê? Unida para quem? Unida em cima de mim. Eu interrompi. Eu disse que a família já tinha sido quebrada no dia em que falsificaram meu nome. Eu disse que unidade que exige meu silêncio não é unidade. É cativeiro. Eu disse que eu não ia carregar o peso da paz dos outros enquanto me roubam no escuro. E aí veio a parte que me atravessou. A pessoa soltou uma informação, como quem deixa escapar um segredo por acidente. Falou de uma reunião antiga. Falou que eles tinham comentado sobre organizar as coisas. Falou de um advogado. Falou de um plano, dito com naturalidade, como se planejar roubo fosse administrar a vida. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu fiquei quieta por um instante, sentindo o chão se abrir dentro de mim. E foi ali que a dor virou outra coisa. Não era mais só tristeza. Era revolta com endereço. Eu agradeci? Não. Eu desliguei? Também não. Eu disse apenas que eu tinha ouvido. Eu disse que eu ia agir. Eu disse que, se essa pessoa quisesse continuar fingindo que não viu, era escolha dela, mas eu não ia mais fingir nada.
Eu desliguei e fiquei olhando para o meu quarto, para as fileiras de papel no chão, e eu senti um tipo de solidão que só quem foi traído entende. A solidão de perceber que você estava cercada. A solidão de perceber que muita gente sabia de alguma coisa e escolheu não falar. A solidão de ser a última a descobrir a própria história. Eu respirei fundo. Eu enxuguei o rosto, mesmo sem lágrima. Foi um gesto automático, como se meu corpo dissesse: levanta. Eu levantei. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. Nome por nome. Data por data. Documento por documento. Eu escrevi tudo por extenso, com letra firme, para não ter espaço para confusão. Eu escrevi como quem prepara uma batalha com as próprias mãos. Eu escrevi porque eu queria que minha memória virasse prova. Eu escrevi porque eu não ia mais depender da palavra de ninguém. E antes de sair do quarto, eu olhei no espelho. Eu vi meu rosto. Eu vi minhas marcas. Eu vi meu cansaço. Eu vi minha idade. E eu vi uma coisa que eu não vi há tempo: decisão. Eu não ia mais pedir licença para defender o que é meu. Eu não ia mais tentar ser boazinha para merecer respeito. Eu não ia mais ser usada como escada. Eu abri a porta do quarto e eu senti o ar da casa diferente. Parecia menor. Parecia mais sujo. Parecia que tudo ali carregava culpa. Eu caminhei até a sala com a calma de quem já escolheu. Eu sabia que eles estavam esperando alguma reação, alguma fraqueza, alguma desistência. Eles iam aprender que eu não era um fim. Eu era começo. E naquele momento, eu entendi que a dor não me deixou fraca. A dor me deixou perigosa. Eu entrei na sala e senti os olhos em cima de mim, como se eu fosse uma criança voltando para pedir permissão. Mas eu não estava voltando. Eu estava chegando. E tem diferença. Chegar é ocupar espaço. Voltar é aceitar o espaço que te deram. Eles tentaram disfarçar. Um ajeitou a roupa. Outro mexeu no celular, como se a tela fosse mais importante do que o que eu carregava no peito. E teve quem abriu um sorriso pequeno, falso, aquele sorriso de gente que acha que ainda tem controle da situação. Eu olhei para cada um, devagar. Eu não falei de imediato. Eu queria que o silêncio pesasse. Eu queria que eles sentissem a minha presença antes de ouvir a minha voz. Porque durante anos a minha voz foi ruído. Agora ela era sentença. Eu disse que eu sabia. Só isso. 3 palavras. E eu vi um microsegundo de medo em pelo menos 2 rostos. Medo é uma coisa engraçada. Ele aparece rápido e depois a pessoa tenta esconder, como se esconder mudasse a verdade. A primeira resposta foi indignação fingida. Sabia o quê? Eles falaram com aquela cara de gente inocente, como se eu fosse exagerada, como se eu estivesse inventando. É assim que manipulador trabalha. Não começa se defendendo. Começa atacando sua percepção. Começa te fazendo duvidar do que você viu, do que você leu, do que você sentiu. Eu respirei fundo. Eu não caí nesse jogo. Eu já tinha passado da fase de duvidar de mim. Eu disse que eu tinha documentos. Eu disse que eu tinha datas. Eu disse que eu tinha nomes. Eu disse que eu tinha uma lista inteira feita com minha mão, com minha letra, com a minha cabeça funcionando como nunca. E aí veio a tentativa clássica: transformar o crime em mal-entendido. Ah, isso aí é só papel antigo. Isso aí foi para ajudar. Isso aí foi para resolver. Você está interpretando errado. Eu ouvi cada frase e senti minha raiva subir como fogo. Porque não é só o roubo que destrói. É o insulto de acharem que eu sou burra. É a arrogância de acharem que eu vou aceitar a história deles porque eles contam com convicção. Eu fui até a mesa e coloquei um dos papéis na frente deles. Eu não joguei. Eu não tremi. Eu pus com firmeza. Como quem coloca uma arma descarregada e diz: olha bem, isso aqui existiu. Isso aqui é real. Um deles pegou o papel e tentou rir. Riu errado. Riu com o canto da boca. Riu nervoso. E eu vi. Eu vi aquela mão apertando o papel com força, como se amassar a prova fizesse a prova desaparecer. Eu disse para ele não amassar. Eu disse com calma, e talvez essa calma tenha assustado mais do que um grito. Porque grito é emoção. Calma é decisão. Ele largou o papel.
A outra pessoa, aquela que sempre fazia o papel de pacificadora, tentou colocar a culpa no tempo, na vida, na confusão. Você sabe como as coisas são. Você sabe que a gente só quis organizar. Você sabe que foi pro seu bem. Pro meu bem. Eu repeti essa frase por dentro e senti vontade de cuspir. O tipo de maldade mais perigosa é a que vem disfarçada de cuidado. Porque ela usa a linguagem do amor para justificar abuso. Ela usa a palavra família como algema. Eu olhei firme e perguntei por que meu bem precisava de assinatura falsa. Eu perguntei por que meu bem precisava de reunião escondida. Eu perguntei por que meu bem precisava de gente falando baixo quando eu chegava. Eles ficaram em silêncio. E um silêncio desse não é vazio. É culpa se reorganizando, é mente tentando inventar uma nova mentira. Eu me aproximei mais. Eu falei que eu já tinha ligado para gente de fora. Eu falei que eu já tinha anotado o nome do advogado. Eu falei que eu sabia do encontro antigo. Eu falei sem dizer quem me contou, porque eu não ia entregar minha fonte. Eu não ia dar a eles a chance de punir alguém antes de eu terminar. A expressão mudou. Mudou de fingimento para defesa. Eles começaram a fazer perguntas. Muitas perguntas. Onde eu consegui? Quem falou? Quem me deu? Quando eu achei? Eles queriam mapa. Queriam rota. Queriam controle de novo. Eu respondi uma coisa só. Eu disse que isso não importava mais. Eu disse que o que importava era o que eles fizeram. E aí veio a tentativa mais baixa de todas. Virar a vítima. Você vai acabar com a família. Você vai manchar nosso nome. Você vai destruir tudo. Eu senti um aperto no peito, não porque eu acreditei, mas porque eu reconheci o truque. É o mesmo truque de sempre. Colocar o peso do desastre em cima de quem finalmente fala. Eles te ferem e depois te culpam pelo barulho da ferida. Eu disse que a família não ia acabar por causa de mim. Eu disse que a família já tinha sido ferida no dia em que decidiram me usar. Eu disse que o nome deles já estava manchado, só estava escondido debaixo de tapete. E eu não ia mais viver numa casa onde o tapete cobre crime. E nesse momento eu quero falar com você que está ouvindo agora. Se essa história está te prendendo, se você sente essa indignação comigo, se você já viu injustiça acontecendo dentro de casa, se inscreva no Afonso Story. Porque tem coisa que a gente só aprende quando vê a verdade sendo dita sem medo. E se você não se inscreve, você perde as histórias que podem te abrir os olhos antes que seja tarde. Eu voltei para eles e perguntei, bem direto, onde estava o resto dos documentos. Eu perguntei onde estavam as chaves. Eu perguntei onde estava o que sumiu. Um deles tentou levantar a voz. Tentou fazer aquele show de autoridade. Tentou impor medo com volume. Eu não recuei. Eu olhei nos olhos e disse que gritar não muda o que está no papel. Eu disse que gritar só mostra desespero. Eu peguei meu caderno. Eu abri numa página onde eu tinha escrito tudo. Eu comecei a ler em voz alta. Nome, data, item, valor anotado do jeito que eu tinha encontrado. Eu não li números complicados. Eu li os números por extenso, um por um, para ficar claro, para ficar impossível de fingir que não entendeu. E cada frase que eu lia, eu sentia o ar da sala ficar mais pesado. Eu sentia a mentira deles perder força. Mentira precisa de neblina. Prova é luz. A pessoa mais nervosa tentou interromper. Disse que eu estava exagerando. Disse que eu estava fora de mim. Disse que eu precisava de descanso. Descanso. Eu quase ri, mas foi um riso amargo. Porque quando a mulher finalmente vê, quando a mulher finalmente reage, eles sempre tentam transformar isso em cansaço, em confusão, em drama. Eles tentam medicalizar a coragem. Eles tentam chamar lucidez de loucura. Eu disse que eu nunca estive tão bem. Eu disse que a confusão era deles. Eu disse que eu podia estar cansada, sim, mas cansada de ser usada. E esse tipo de cansaço não faz a gente dormir. Faz a gente acordar. E então eu dei o aviso. Eu falei que eu ia procurar ajuda formal. Eu falei que eu ia levar aquilo adiante. Eu falei que, se eles quisessem uma chance de evitar o pior, eles iam devolver o que tiraram e iam parar de mentir. A sala congelou. Porque ali eles entenderam que eu não era mais a mesma.
Eles entenderam que eu não estava negociando carinho. Eu estava exigindo justiça. Eu recolhi os papéis da mesa. Eu guardei de volta na caixa. Eu fechei como se fechasse um caixão. Eu olhei de novo para cada rosto e vi uma coisa que me deu um prazer estranho, um prazer triste, mas real. Eu vi pânico. E eu saí da sala sem pedir desculpa por nada. Eu não pedi desculpa por ter descoberto. Eu não pedi desculpa por ter coragem. Eu não pedi desculpa por existir. Eu fui pro meu quarto e tranquei a porta. Só que eu não tranquei por medo deles. Eu tranquei porque eu precisava de silêncio para planejar o próximo passo. E eu te digo uma coisa agora, com toda a dor que eu carrego e com toda a raiva que me mantém em pé. Quando alguém acha que te domina, ele fica relaxado. Ele fica confortável. Ele acha que você nunca vai reagir. Esse é o momento perfeito para virar o jogo. E eu estava pronta. Eu passei a noite sem dormir direito. Não foi insônia comum. Foi o meu corpo em estado de alerta, como se eu estivesse numa guerra dentro da própria casa. Eu ouvia cada barulho como se fosse ameaça. Um rangido no corredor. Uma porta batendo. Um cochicho baixo. E o pior não era o som. O pior era o que ele significava. Porque agora eu sabia. E quando você sabe, você perde a inocência de uma vez. Você não consegue mais fingir que é só impressão. Você não consegue mais engolir conversa bonita. Você começa a enxergar as coisas como elas são. Cruas. Feias. Claras. Eu levantei cedo. Lavei o rosto. Prendi o cabelo. Olhei no espelho e vi uma mulher que já tinha passado dos 60, sim, mas com um olhar que eu não via fazia tempo. Um olhar de decisão. Um olhar de quem finalmente parou de pedir licença. Eu desci as escadas devagar, sem pressa. Eu queria que eles me vissem chegando. Eu queria que eles entendessem que eu não estava escondendo nada. Eu não era mais a pessoa que evitava confronto para manter a paz. Porque paz comprada com humilhação não é paz. É prisão. Quando eu entrei na cozinha, já tinha gente lá. E o clima parecia cena ensaiada. Xícaras na mesa. Conversa baixa. Olhares que fugiam. Eu senti o cheiro do café, mas aquilo não me acalmou. Aquele cheiro só me lembrou o quanto eu tinha servido. Quantas manhãs eu fiz café pra gente que sorria pra mim e depois me apunhalava pelas costas. Quantas vezes eu fui gentil com pessoas que me tratavam como utilidade. Eu peguei uma caneca e não bebi. Eu só segurei. A minha mão estava firme, mas por dentro eu estava queimando. Um deles tentou ser simpático. Dormiu bem. A pergunta parecia normal, mas não era. Era uma tentativa de testar minha fraqueza. Era como perguntar: você voltou a ser a mesma, ou ainda está perigosa? Eu respondi que eu dormi o suficiente para fazer o que precisava. Eu disse isso olhando direto. Sem sorriso. Sem teatro. O ar ficou pesado. Eu vi a tensão tomar conta. E aí veio o segundo truque: tentar me arrancar uma reação emocional. Porque se eu explodisse, eles iam usar isso contra mim. Eles iam dizer que eu era instável. Que eu estava nervosa. Que eu estava exagerando. Eles queriam me transformar no problema. Eu não dei esse presente. Eu coloquei a caneca na mesa e disse que naquele dia eu ia sair. Eu disse que eu tinha compromissos. Eu disse como se fosse algo simples. E aí eu vi um olhar rápido, de canto, um olhar trocado entre dois deles. Um olhar de quem pensa: ela vai fazer mesmo. Aquilo me deu uma certeza gelada. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com as consequências. Eu peguei a minha bolsa e senti o peso dos papéis lá dentro. Eles pareciam mais pesados do que papel. Pareciam pedra. Pareciam prova viva do que eu vivi e do que eu neguei por tempo demais. Antes de sair, eu parei na porta e falei uma coisa que eu sabia que ia doer. Eu disse que eu estava cansada de mentira. Eu disse que eu queria o que era meu. Eu disse que, se alguém achava que eu ia recuar, estava muito enganado. E eu não levantei a voz. Eu falei baixo. Porque tem frase que, quando sai baixa, parece mais perigosa. Eu saí. Do lado de fora, o mundo parecia igual. Carros passando. Pessoas indo para trabalho. Sol batendo nas paredes.
Mas para mim nada era igual. Eu estava caminhando como se estivesse atravessando uma ponte. Do outro lado eu não sabia o que me esperava. Mas eu sabia uma coisa. Eu não voltaria para a ignorância. Eu entrei num lugar onde eu sabia que eu ia ser olhada com respeito. Eu não vou falar o nome agora, porque eu não vou dar detalhe que depois possa ser usado contra mim. Mas era um lugar onde se fala de papel, de assinatura, de registro, de verdade. Um lugar que não se impressiona com drama, só com documento. Eu esperei. E enquanto eu esperava, eu olhei em volta e vi gente ansiosa, gente nervosa, gente com problemas. E eu me perguntei quantas ali também tinham sido enganadas por alguém que dizia é pro seu bem. Quando me chamaram, eu entrei numa sala pequena. Uma mesa. Uma cadeira. Um homem sério. Um computador. Uma expressão neutra. Ele perguntou o que eu precisava. E olha, naquele momento eu senti uma coisa presa na garganta. Porque eu não estava acostumada a pedir ajuda desse tipo. Eu sempre resolvi tudo dentro de casa. Eu sempre engoli tudo dentro de casa. Eu sempre tentei não expor. Porque a gente aprende isso. A gente aprende que expor é feio. Que procurar ajuda é vergonha. Que reclamar é fraqueza. Mentira. Vergonha é roubar. Vergonha é manipular. Vergonha é usar a confiança de uma mulher para tirar dela o que ela construiu. Eu tirei os papéis da bolsa e coloquei na mesa. Um por um. Sem pressa. Eu expliquei como encontrei. Eu expliquei o que me chamou a atenção. Eu expliquei as inconsistências. Eu expliquei as reuniões escondidas. Eu expliquei as frases repetidas. E eu vi a expressão dele mudar. Bem pouco, mas mudou. Ele começou a olhar com mais foco. Começou a fazer perguntas mais diretas. Começou a anotar. Ele perguntou se eu tinha certeza de que aquelas assinaturas não eram minhas. Eu disse que eu tinha certeza. Eu disse que eu conhecia minha própria mão. Eu disse que eu sabia como eu assino quando estou calma e como eu assino quando estou apressada. Eu disse que aquilo ali não era eu. Ele perguntou se eu tinha mais provas. Eu disse que eu tinha uma lista. Eu disse que eu tinha datas. Eu disse que eu podia buscar outros registros. E aí ele falou uma coisa que me deixou com um nó no estômago. Ele disse que aquilo podia ser grave. E eu pensei, grave. Grave foi eu viver anos acreditando em gente que me usava. Grave foi eu sentir culpa por desconfiar. Grave foi eu me calar para manter uma família que não me respeitava. Eu saí de lá com orientações. Com passos claros. Passos que me davam direção. E eu senti algo que eu não sentia fazia tempo. Eu senti que eu não estava mais perdida. Eu tinha um caminho. Só que caminho também traz medo. Porque caminho significa movimento. E movimento incomoda quem queria você parada. Quando eu voltei para casa, eu não entrei pela cozinha. Eu entrei pela sala. Eu queria ser vista. Eu queria que eles sentissem a mudança no ar. Eu queria que eles entendessem que eu tinha ido além do blefe. A casa estava silenciosa demais. E silêncio demais, naquele lugar, não era paz. Era estratégia. Eu ouvi vozes vindas de um canto. Baixas. Cortadas. E quando eu apareci, parou. Parou de um jeito rápido. De um jeito que me fez sorrir por dentro. Porque agora era eles que estavam com medo. Um deles veio até mim e tentou colocar a mão no meu braço, como se fosse carinho, como se fosse aproximação. Eu recuei. Eu disse para não tocar em mim. E eu vi o choque. Porque eles estavam acostumados com o meu deixa. Com o meu tudo bem. Com o meu não vamos brigar. Eu não era mais essa mulher. Eu fui pro meu quarto, peguei a caixa, conferi se estava tudo ali. Eu precisava ter certeza de que eles não tinham mexido. Eu precisava ter certeza de que eu ainda tinha controle do que importava. E naquele momento eu pensei em você de novo. Tem muita gente que assiste histórias assim e pensa: isso é exagero, isso é novela. Só que não é. Isso acontece. Dentro de casa. Dentro de família. Debaixo de sorriso e abraço. Se você está vendo essa história e sentindo atenção comigo, se inscreva no Afonso Story. Porque aqui a gente não passa pano para abuso disfarçado de amor. E você não vai querer perder o que vem a seguir,
Porque é exatamente na parte mais difícil que muita gente desiste e volta pro silêncio. E eu não vou voltar. Eu desci de novo. Eu encontrei um deles na sala. Sozinho. Com aquela cara de quem quer negociar. Vamos conversar. Eu respondi que conversar eu sempre conversei. Eu disse que agora eu queria a verdade. Ele tentou chorar. Tentou ficar abatido. Tentou virar gente frágil. Eu olhei e pensei, interessante. Quando eu sofri, ninguém ficou frágil por mim. Quando eu fui enganada, ninguém chorou por mim. Agora que eu estou reagindo, aparece lágrima. Eu perguntei onde estava o que sumiu. Eu perguntei quem assinou no meu lugar. Eu perguntei quem organizou tudo. Eu perguntei quem planejou. Ele desviou. Disse nomes pela metade. Disse frases vagas. Disse que não sabia de tudo. Eu disse que eu não precisava de metade. Eu disse que eu já tinha passado tempo demais vivendo de migalha. Ele percebeu que eu não ia ser dobrada e mudou o tom. Ficou duro. Ficou agressivo. Começou a falar de ingratidão. Começou a falar de tudo que fizeram por mim. Começou a jogar na minha cara ajuda antiga. Aí eu senti a raiva subir de novo. Porque ajuda não compra direito de roubar. Ajuda não dá licença para manipular. E se a pessoa te ajuda para te cobrar depois, então não é ajuda. É investimento. Eu falei isso na cara dele. Eu disse que eu agradeço o que foi bom, mas eu não vou pagar o preço do que foi criminoso. Eu disse que eu não vou ser chantageada com família. Eu disse que eu estava decidida. E aí eu vi o olhar dele endurecer. Eu vi a máscara cair. Eu vi o verdadeiro rosto. E esse rosto não era de alguém arrependido. Era de alguém irritado porque perdeu o controle. Ele se levantou e saiu da sala sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sozinha por alguns segundos, ouvindo meu próprio coração batendo forte. Eu estava com medo, sim. Eu não vou mentir. Mas era um medo diferente. Era um medo acompanhado de força. Eu subi, tranquei minha porta de novo, peguei um caderno e comecei a escrever tudo o que eu lembrava. Tudo. Cada frase. Cada olhar. Cada mudança de tom. Eu escrevi porque eu precisava registrar. Eu escrevi porque eu precisava de clareza. Eu escrevi porque agora eu estava lutando com armas que eles respeitam. Detalhe, consistência, prova. E antes de dormir, eu parei diante do espelho e falei para mim mesma, em voz baixa, como se eu estivesse fazendo uma promessa. Eu não vou recuar. Eu não vou pedir desculpa por querer justiça. Eu não vou me encolher para caber no conforto de quem me feriu. E eu sabia que o próximo dia ia ser pior. Porque quando a verdade começa a sair do lugar, todo mundo que viveu da mentira tenta empurrar de volta. E eu estava pronta para segurar essa verdade com as duas mãos, mesmo que ela cortasse. Eu acordei antes do sol. Não foi despertador. Foi intuição. Aquele tipo de pressentimento que não faz barulho, mas arranca você da cama como se alguém tivesse gritado seu nome. A casa estava quieta demais. E eu já aprendi que silêncio, ali, não significa respeito. Silêncio, ali, significa movimento escondido. Eu fiquei de pé no meio do quarto, respirando devagar, ouvindo. Eu ouvi passos leves no corredor. Passos que tentavam ser invisíveis. Eu não abri a porta na hora. Eu esperei. Eu queria ter certeza. Quando o som sumiu, eu destranquei, abri uma fresta e olhei. Ninguém. Só o corredor vazio e aquela sensação de que eu estava sendo observada. Eu fechei a porta de novo e encostei a testa nela. Era isso. Eu já não tinha paz dentro da minha própria casa. E é uma coisa muito cruel quando a gente percebe isso. Porque a casa devia ser refúgio. Devia ser descanso. Devia ser o lugar onde o mundo lá fora não te alcança. Mas ali, o mundo estava dentro. E tinha nome. Tinha rosto. Tinha voz. Eu fui até a cômoda e conferi a caixa. Eu abri com cuidado, como se estivesse mexendo numa ferida. Os papéis estavam lá. Mas algo estava fora do lugar. Um envelope que antes estava do lado esquerdo agora estava do lado direito. Uma dobra que eu não lembrava. Um cheiro leve de perfume que não era meu. Eu senti o sangue esquentar. Eles me cheiram.
Eles tiveram coragem de mexer. E aí eu entendi. Eles não estavam apenas com medo. Eles estavam atacando. Em silêncio. Nas sombras. Com a covardia típica de quem sabe que, no confronto direto, perde. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu fiquei fria. Porque tem hora que a raiva vira gelo. E gelo corta. Eu peguei a caixa e coloquei dentro da bolsa. Eu não ia mais deixar aquilo ali. Eu não ia mais dar chance. Eu não ia mais subestimar a fome de controle de gente que se acostumou a mandar. Eu desci as escadas com o coração batendo forte, mas com o rosto firme. Na sala, 2 deles estavam sentados, fingindo normalidade. Um deles mexia no celular. O outro assistia televisão como se o mundo fosse só um canal qualquer. Eu parei na entrada da sala e fiquei olhando. Eu fiquei olhando como quem mede, como quem avalia, como quem escolhe a hora certa. Um deles levantou o olhar e tentou sorrir. Eu não devolvi. Eu perguntei, direto, quem tinha entrado no meu quarto. E olha como a mentira é previsível. A primeira reação foi negar. A segunda foi se ofender. A terceira foi jogar a culpa em mim. Que ideia é essa? Você está paranoica. Você sempre inventa coisa. Você está vendo coisa onde não tem. Eu ouvi tudo com calma. E por dentro eu repetia: é isso que eles fazem. Eles não respondem. Eles distorcem. Eles não explicam. Eles atacam. Eu dei um passo à frente e falei baixo, para eles entenderem sem dúvida. Eu disse que alguém mexeu. Eu disse que eu sei. Eu disse que eu não estou perguntando por curiosidade. Eu estou perguntando porque eu já parei de brincar. A televisão continuou ligada, mas ninguém mais prestava atenção nela. Porque agora o verdadeiro programa era eu. E eu não estava mais no papel de figurante. Eles ficaram em silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio de cálculo. E então um deles fez o que sempre faz quando quer controlar alguém. Tentou me provocar emocionalmente. Ele disse que eu estava destruindo a família. Eu quase ri. Eu olhei nos olhos dele e falei: família não se destrói com verdade. Família se destrói com traição. Com mentira. Com roubo. A palavra roubo caiu no ar como pedra. E aí eu vi. Um deles engoliu seco. O outro apertou o celular com força. Um deles se levantou, começou a andar pela sala, tentando parecer dono do espaço, tentando parecer maior do que a culpa. Eu não recuei. Eu falei que eu estava juntando tudo. Eu falei que eu já tinha orientação. Eu falei que eu ia até o fim. Eu falei isso sem ameaça vazia, sem show. Eu falei como quem anuncia um fato. E aí veio o primeiro ataque real. Não de grito. Não de tapa. De manipulação. E se a gente conversar com calma? Para que você vai expor isso? Você vai acabar com a sua própria imagem. Você vai passar vergonha. Você vai perder todo mundo. A chantagem emocional é sempre assim. Eles não falam do que fizeram. Eles falam do que você vai sofrer se tiver coragem de reagir. Eu senti a dor vir junto com a raiva. Porque eu conheço essa dor. Eu vivi essa dor por anos. A dor de querer ser respeitada e, ao mesmo tempo, ter medo de ficar sozinha. A dor de ser firme e depois ser chamada de cruel. A dor de dizer não e depois ser chamada de ingrata. Só que agora eu estava cansada demais para voltar atrás. Eu respirei fundo e falei: eu prefiro ficar sozinha do que ficar cercada por gente que me usa. Eu prefiro perder companhia do que perder minha dignidade. Eu prefiro ser chamada de dura do que continuar sendo feita de tola. E aí eu vi uma mudança. Uma mudança pequena, mas importante. Eles perceberam que o jogo antigo não funcionava mais. Eles perceberam que a mulher que eles controlavam com culpa tinha morrido. E quando isso acontece, quando a pessoa perde o medo, quem manipulava entra em desespero. Eu saí dali e fui para a cozinha. Peguei água. Bebi devagar. E eu pensei na minha vida inteira. Eu pensei nas vezes que eu engoli desaforo porque não valia a pena. Eu pensei nas vezes que eu pedi desculpa por coisas que eu não fiz, só para acabar com discussão. Eu pensei nos aniversários em que eu sorria e por dentro queria sumir. Eu pensei em como eu fui educada para ser boa. Boa demais.
boa até para aceitar o pior. E eu senti uma raiva tão grande, mas tão grande, que parecia que meu peito ia se abrir. Não era só por agora. Era por tudo. Eu voltei para a sala e disse que eu ia sair de novo. Eu disse que eu tinha que resolver umas coisas. Eles perguntaram para onde. Um deles veio atrás de mim. Eu não respondi. Eu não devo explicação a quem me desrespeita. Eu peguei a bolsa e senti o peso da caixa ali dentro. E eu senti uma coisa estranha, como se aquele peso me deixasse mais forte. Eu saí. No caminho, eu percebi que eu estava olhando para os lados mais do que o normal. Eu estava atenta. Eu estava alerta. Porque quando você enfrenta pessoas assim, você aprende rápido que elas não têm limite. Elas podem fingir civilidade, mas por trás do sorriso elas estão pensando em como te parar. Eu parei num lugar onde eu sabia que eu podia imprimir, copiar, guardar. Eu fiz cópias de tudo. Eu separei por datas. Eu organizei com calma. Eu não queria só gritar. Eu queria vencer. E enquanto eu fazia isso, a mão tremia de vez em quando. Não era medo de errar. Era indignação. Era como se meu corpo estivesse dizendo: como puderam? Como puderam fazer isso com você? E ainda dormir. E ainda sorrir. E ainda pedir que você entenda. Quando terminei, eu coloquei uma parte num envelope diferente. Eu pensei em deixar com alguém de confiança. Eu pensei em guardar fora de casa. Porque agora eu sabia, meu quarto não era seguro. Eu voltei e, quando eu cheguei perto de casa, eu vi algo que me travou por dentro. Um carro parado do lado de fora. Não era um carro comum. Não era visita. Era alguém esperando. E quando eu passei pelo portão, eu vi um homem que eu não via fazia tempo. Ele estava ali como se fosse dono da situação. Como se a presença dele fosse suficiente para me intimidar. E eu já sabia o que aquilo significava. Eles chamaram reforço. Porque sozinhos eles não estavam conseguindo me dobrar. Eu entrei e ele veio na minha direção, com aquele jeito de quem fala manso para ameaçar. Ele disse meu nome como se fosse carinho. Mas eu senti veneno. Eu soube que você tá criando problema. Criando problema. Olha o jeito que eles falam. Roubar não é problema. Problema é eu descobrir. Eu respirei e encarei ele. E eu falei que problema é gente que mexe no que não é dela. Problema é assinatura falsa. Problema é mentira. Problema é usar uma mulher por anos e ainda querer que ela agradeça. Ele riu de canto. Aquele riso de quem sempre se achou esperto. Aquele riso de quem acha que autoridade é volume de voz. Ele disse para eu ter cuidado. Ele disse que essas coisas dão ruim. Ele disse que eu podia me arrepender. E naquele momento eu senti meu estômago revirar. Porque aquilo era ameaça. Disfarçada de conselho. Mas ameaça. Eu dei um passo para perto e falei bem baixo, para ele ouvir e sentir. Eu disse que eu já me arrependi de ficar calada tempo demais. Eu disse que agora eu não tenho mais medo de dar ruim. Eu disse que ruim foi o que fizeram comigo. E que agora o ruim ia começar para quem achou que eu era fácil. Ele mudou a expressão. Pela primeira vez ele viu que eu não estava fazendo cena. Ele viu que eu estava decidida. E aí ele tentou outro caminho. Tentou apelar para minha culpa. Pensa no que vão dizer. Pensa na vergonha. Pensa nos seus netos. Pensa em Deus. Eu senti vontade de gritar. Porque quando interessa, eles usam Deus. Eles usam neto. Eles usam reputação. Eles usam tudo. Tudo que pode te amarrar. Eu respondi que eu penso em Deus. Sim. E é justamente por isso que eu não aceito injustiça. Eu respondi que eu penso nos meus netos. Sim. E é justamente por isso que eu não vou ensinar que ser roubada é normal. Eu respondi que eu penso no que vão dizer. Sim. E eu espero que digam a verdade, que eu me levantei. Ele ficou em silêncio. E atrás dele eu vi um deles observando, com cara fechada. Cara de raiva. Cara de quem queria me ver pequena. Eu segurei minha bolsa com força. Não por medo. Por firmeza. E eu pensei, é agora que eles vão tentar tudo. E eu não sabia exatamente qual seria o próximo golpe, mas eu sabia que ele vinha. Se você está sentindo essa tensão comigo, se inscreva no Afonso Story agora.
Porque essa é a fase em que muita gente desiste, volta atrás, pede desculpa e se entrega de novo. E o que vem depois é o ponto em que a verdade custa caro, mas também é o ponto em que a dignidade começa a voltar. E você vai querer ver como eu vou atravessar isso. Eu subi pro meu quarto e tranquei. Eu sentei na cama e fiquei respirando. Eu ouvi vozes lá embaixo. Eu ouvi meu nome. Eu ouvi risadas curtas. Eu ouvi aquele tom de quem está planejando. E eu comecei a entender uma coisa ainda mais dolorosa. Não era só sobre papel. Era sobre me quebrar. Era sobre me fazer parecer louca. Era sobre me fazer duvidar de mim. E durante anos eles conseguiram. Só que agora eu tinha uma prova que eles não podiam apagar. Eu tinha cópias. Eu tinha organização. Eu tinha registro. Eu deitei, mas eu não dormi. Eu fiquei olhando pro teto. E cada segundo parecia preparação pro que vinha. Porque no dia seguinte, eu ia dar o passo que muda tudo. O passo que transforma suspeita em ação. O passo que deixa de ser conversa dentro de casa e vira realidade. E eu sabia que quando eu desse esse passo, eles iam mostrar o lado mais feio. E eu estava pronta. Mesmo doendo. Mesmo tremendo por dentro. Eu estava pronta. Eu não dormi direito. Eu apaguei por minutos, acordei por horas, e repeti isso como se meu corpo não soubesse mais o que é descanso. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o mesmo cenário. Eles lá embaixo, falando baixo, rindo curto, combinando alguma coisa com aquela certeza de quem acha que pode tudo. E o pior é que, por muito tempo, eles puderam. De manhã cedo, eu já estava de pé. Não por energia. Por sobrevivência. Eu lavei o rosto e encarei meu reflexo como se eu precisasse lembrar quem eu era. E eu vi uma mulher cansada. Mas eu vi também uma coisa que eu não via havia anos. Decisão. Eu desci as escadas com passos firmes. A sala estava do mesmo jeito. A televisão ligada, o sofá ocupado, o ar carregado. A diferença era que agora eu não tinha vontade de agradar ninguém. Eu não queria paz falsa. Eu queria justiça. Um deles me cumprimentou com aquela voz mansa de gente perigosa. Perguntou se eu tinha dormido bem, como se não fosse justamente ele que estava roubando meu sono. Eu respondi sem sorrir. Eu disse que eu dormi o suficiente para fazer o que eu precisava fazer. Eles se entreolharam. Eu vi um movimento rápido, uma troca de sinais. A casa virou um tabuleiro e eles estavam tentando adivinhar qual peça eu ia mover. Eu fui direto para a cozinha, peguei café e sentei sem pressa. E a primeira coisa que eu percebi foi o silêncio deles. Porque quando a vítima para de implorar, o predador se confunde. Eu tirei a bolsa do lado da cadeira e coloquei na mesa. Não abri. Não mostrei. Só deixei ali. E foi como colocar um objeto invisível no centro do espaço. O clima mudou. Um deles tentou disfarçar. Começou a falar de coisa qualquer. Aquele papo pequeno, sem alma, só para testar se eu estava fraco bastante para entrar no jogo de sempre. Eu não entrei. Eu olhei para ele e perguntei, com calma, se ele tinha ligado para mais alguém ontem. Ele fingiu surpresa. Perguntou do que eu estava falando. Eu falei do homem que apareceu. Eu falei da ameaça. Eu falei da tentativa de me calar. Aí ele mudou. A máscara saiu um pouco. A voz ficou mais dura. Ele falou que eu estava exagerando. Falou que era só um conselho. Falou que todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. Essa frase me dá nojo. Porque é assim que gente errada tenta normalizar coisa errada. É assim que um crime vira mal entendido. É assim que uma traição vira drama. É assim que alguém que te destrói tenta te convencer que você está sendo sensível demais. Eu bebi meu café devagar e falei uma coisa que fez a sala gelar. Eu disse que hoje eu ia oficializar. Eu disse que hoje eu ia dar entrada. Eu disse que a conversa acabou. Eu não precisei dizer onde. Não precisei dizer com quem. Eles entenderam. E na hora eu vi o medo vir. Não medo de mim. Medo do mundo. Porque o mundo tem regras. E gente como eles prefere o escuro. A reação foi rápida. Um deles se levantou. Outro começou a falar alto. A casa virou palco. Você não vai fazer isso.
Você tá doida. Você quer acabar com a gente. Você vai se arrepender. Eu ouvi tudo e senti aquela mistura estranha de raiva e tristeza. Porque em nenhum momento, veio um pedido de desculpa. Não veio uma explicação verdadeira. Não veio arrependimento. Só veio ameaça e controle. E ali eu entendi a verdade inteira. Eu não estava lidando com pessoas que erraram. Eu estava lidando com pessoas que escolheram. Escolheram me usar. Escolheram mentir. Escolheram me colocar como obstáculo. Eu levantei e fui até a pia. Lavei a xícara com a tranquilidade de quem não vai mais ser apressada por grito alheio. E enquanto eu lavava, eu pensei em quantas vezes eu lavei louça chorando escondido, só para não ouvir mais. Quantas vezes eu fiz comida com a garganta apertada, só para manter a casa em pé. Quantas vezes eu segurei minha dignidade com as duas mãos e ainda assim deixei alguém pisar nela. Eu não ia fazer isso de novo. Eu peguei as chaves, peguei a bolsa e caminhei até a porta. Aí veio o bloqueio físico. Um deles se colocou na minha frente. Não encostou em mim, mas ficou ali, ocupando espaço, tentando me impedir só com presença. E é impressionante como isso é comum. Eles não precisam bater para machucar. Basta tirar sua liberdade. Eu parei e encarei ele. Eu falei para sair. Ele disse: vamos conversar. Eu falei para sair. Ele disse: você está nervosa. Eu falei para sair. Ele riu, como se eu fosse uma criança teimosa. E naquele segundo eu senti um calor subir pelo meu corpo. Não era vergonha. Era fúria. Era aquela fúria antiga, engolida, acumulada, que finalmente achou uma porta. Eu disse com a voz firme que ele nunca mais ia me impedir de ir a lugar nenhum. Eu disse que ele não manda em mim. Eu disse que se ele encostasse um dedo, eu ia gritar e o mundo inteiro ia ouvir. E eu vi ele hesitar. Porque covarde gosta de silêncio. Covarde gosta de segredo. Covarde gosta de casa fechada. Quando você fala em chamar luz, eles recuam. Ele abriu espaço. Eu passei. E eu senti algo que eu quase tinha esquecido, o gosto de me escolher. Do lado de fora, o ar parecia mais limpo. Eu entrei no carro e respirei fundo. Minhas mãos tremiam um pouco no volante. Não era arrependimento. Era adrenalina. Era meu corpo percebendo que eu estava quebrando correntes. No caminho, eu vi mensagens no celular. Ligações perdidas. Texto curto. Texto agressivo. Texto com ameaça disfarçada. Texto com falsa preocupação. Você tá bem? Por que você tá fazendo isso? Não precisa assim. Pensa melhor. Você tá sendo influenciada. Influenciada. Eu sempre achei curioso como, quando uma mulher decide, eles chamam de influência. Como se a decisão não pudesse nascer dentro dela. Como se ela fosse incapaz de enxergar. Como se a inteligência dela fosse emprestada. Eu cheguei no lugar que eu precisava. Eu entrei. Eu sentei. Eu esperei. E enquanto eu esperava, eu senti o coração doer de um jeito diferente. Doer porque eu estava me lembrando de mim mais jovem. Doer porque eu pensei em tudo que eu perdi por tentar manter paz com gente que nunca quis paz, só domínio. Quando chamaram meu nome, eu levantei. Eu segurei minha bolsa como se eu segurasse uma vida inteira. Eu entrei numa sala e me sentei. A pessoa do outro lado me olhou com atenção, com seriedade, como alguém que já viu esse tipo de história muitas vezes. E eu comecei. Eu falei desde o início. Eu falei de sinais pequenos. Eu falei de conversas tortas. Eu falei de papéis. Eu falei de assinatura. Eu falei de medo. Eu falei de como eu fui sendo empurrada para um canto dentro da minha própria história. E enquanto eu falava, eu senti minha voz falhar uma vez. Não por fraqueza. Por dor. Porque dói dizer em voz alta que você foi enganada por quem sentava na sua mesa. Mas eu continuei. Eu entreguei cópias. Eu mostrei organização. Eu mostrei datas. Eu mostrei o que eu tinha. E eu vi a mudança no rosto da pessoa. Vi quando deixou de ser possível e virou provável. Vi quando deixou de ser confusão de família e virou coisa séria. Eu saí dali com orientação clara. E isso é um tipo de alívio que vem misturado com medo. Porque agora eu tinha caminho.
Mas agora eu também tinha certeza de que eles não iam deixar barato. No estacionamento, eu respirei fundo e fiquei um segundo parada. Eu queria chorar. Mas eu não chorei ali. Eu não queria dar esse gosto ao mundo. Eu queria guardar minhas lágrimas pro lugar certo. Eu voltei pro carro e liguei o motor. E foi nesse momento que eu vi uma coisa que me fez gelar. Um carro conhecido. Parado. Mais perto do que devia. E dentro dele, alguém olhando direto para mim. Não era coincidência. Eles estavam me seguindo. E aí eu entendi o tamanho do desespero. A raiva voltou como fogo. Porque uma coisa é brigar dentro de casa. Outra coisa é perseguir. Outra coisa é vigiar. Outra coisa é tentar me fazer sentir presa em qualquer lugar. Eu peguei o celular e comecei a gravar. Simples assim. Eu apontei discretamente. Eu registrei o carro. Eu registrei a placa. Eu registrei o rosto. Eu registrei o olhar. Porque eu aprendi, quando você está lidando com mentira, você precisa de prova até do ar que você respira. Eu saí com o carro e percebi que ele veio atrás. Eu não fiz loucura. Eu não corri. Eu não brinquei de filme. Eu fui para um caminho movimentado, com gente, com câmera, com vida. Porque o que eles querem é canto escuro. E eu não ia dar canto escuro. Depois de alguns minutos, o carro sumiu. Mas a mensagem ficou. Eles estavam dispostos a escalar. E eu voltei para casa com o peito apertado, mas com a cabeça alta. Porque agora eu tinha feito o que eu precisava fazer. Agora eu não estava mais só com suspeita. Eu estava com movimento. Eu estava com decisão. E quando eu entrei, a casa estava diferente. O silêncio era outro. O ar era pesado como tempestade. Eles estavam esperando. Um deles falou primeiro. Disse que eu tinha passado dos limites. Disse que eu estava destruindo tudo. Disse que eu estava atacando a família. Eu olhei e respondi que eu não ataquei ninguém. Eu só parei de apanhar calada. E foi aí que a máscara caiu de vez. A voz subiu. O dedo apontou. O insulto veio. E não foi um insulto qualquer. Foi aquele que eles guardam quando querem ferir de verdade. Aquela frase feita para te diminuir. Feita para te envelhecer. Feita para te humilhar. Eu senti o golpe. Eu senti porque eu sou humana. Eu senti porque palavras também sangram. Mas eu não recuei. Eu respirei e falei que eles podem falar o que quiserem. Eu falei que agora o assunto não é mais o que eles acham de mim. O assunto é o que eles fizeram. E aí, no momento de descontrole, um deles disse algo que não devia. Ele deixou escapar um detalhe. Um detalhe que confirmava tudo. Um detalhe que mostrava que eles sabiam, sim. Que eles estavam envolvidos, sim. Que eles planejavam, sim. E eu guardei aquele detalhe como se fosse ouro. Porque às vezes, a verdade não aparece num documento. Aparece numa boca nervosa. Eu subi pro meu quarto e tranquei. Eu encostei na porta e senti o coração bater forte. Eu pensei, eles estão encurralados. E gente encurralada faz coisa perigosa. Eu abri a bolsa, peguei as cópias, conferi. Eu escondi parte num lugar que ninguém imaginaria. Eu coloquei outra parte pronta, caso eu precisasse sair rápido. Eu comecei a pensar como quem se prepara para a guerra. Porque era isso. Eu não estava mais num conflito familiar. Eu estava numa guerra por minha vida, minha dignidade e meu futuro. Se você chegou até aqui, se inscreva no Afonso Story. Porque o que vem agora é o ponto em que muita gente tenta fazer você parecer a vilã. É o ponto em que a manipulação vira ataque aberto. E é exatamente aí que você precisa estar comigo. Porque eu não vou voltar atrás. E eles vão tentar me quebrar de um jeito que eu nunca imaginei. Eu sentei na cama e fiquei olhando pro nada. E eu pensei numa frase que eu nunca quis pensar. Eu pensei que eu podia ter que sair da minha própria casa. Eu pensei que eu podia ter que escolher entre teto e paz. E eu senti lágrimas chegando, não de fraqueza, mas de luto. Luto pela casa que eu achei que era minha. Luto pelo lar que virou campo minado. E foi nesse silêncio do quarto, com o mundo lá embaixo me esperando como predador, que eu ouvi uma batida na porta. 3 batidas. Lentas.
firmes. Como aviso. Eu levantei devagar. Eu não respondi. Eu cheguei perto. E uma voz do outro lado disse meu nome. E disse a frase que me fez entender que a próxima parte dessa história não ia ser só pesada. Ia ser brutal. E eu ainda nem tinha visto o pior. Eu fiquei parada com a mão a poucos centímetros da maçaneta. 3 batidas. Aquele ritmo calculado. E a minha cabeça, que já tinha passado por tanta coisa, ainda tentou achar uma explicação leve. Mas meu corpo não deixou. Meu corpo reconheceu o perigo antes de qualquer palavra. Do outro lado, a voz disse meu nome de um jeito íntimo demais. Como quem tem direito. Como quem acha que pode entrar em qualquer lugar da minha vida. Eu não abri. Eu encostei o ouvido na porta e respirei devagar, tentando manter o controle. A voz continuou, baixa, quase doce. Uma doçura fingida que dá nojo, porque ela só existe para te puxar para a armadilha. Ele falou que queria resolver. Ele falou que eu estava criando confusão. Ele falou que eu não sabia com quem estava mexendo. Essa última frase veio como lâmina. Eu ri por dentro. Um riso sem alegria. Um riso de incredulidade. Porque eu vivi décadas achando que eu não podia mexer com nada, que eu devia aceitar o que me davam, que eu tinha que engolir. Agora ele estava confirmando, sem perceber, que eu estava certa. Gente honesta não ameaça. Gente limpa não precisa se impor com medo. Gente que não tem culpa não aparece na porta do seu quarto para tentar te calar. Eu falei com a voz firme, sem abrir, que eu não tinha nada para conversar. Eu falei que se ele continuasse ali, eu ia chamar alguém. Eu falei que eu estava gravando. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. Que não é recuo. É cálculo. Eu ouvi passos se afastando devagar. Não correndo. Não saindo apressado. Saindo como quem deixa uma promessa no corredor. Quando eu tive certeza de que ele não estava mais ali, eu voltei a respirar direito. Eu sentei na beira da cama e senti o coração bater com força. Meu peito doía como se eu tivesse levado um soco. E era isso que eles fazem. Eles não precisam tocar. Eles só precisam fazer você sentir que não tem chão. Eu peguei o celular e mandei mensagem para uma pessoa de confiança. Poucas palavras. Diretas. Eu avisei o que estava acontecendo. Eu não pedi pena. Eu pedi atenção. Depois eu desci as escadas. Eu desci como quem desce para um julgamento. Cada degrau parecia me preparar para uma sentença. E a sala estava cheia de presença. De olhares. De tensão. Eles estavam sentados como se fossem donos do mundo. Como se a casa fosse deles. Como se eu fosse uma visita na minha própria vida. Eu parei na sala e disse que eu não ia mais aceitar ameaça dentro da minha casa. Eu disse que eu tinha registro. Eu disse que eu tinha prova. Eu disse que se eles continuassem, o próximo passo não era conversa. Era consequência. E aí veio o teatro. Um deles começou a gritar que eu estava exagerando. Outro começou a chorar, de um jeito falso, tentando virar vítima. E o terceiro ficou quieto, observando, como quem já decidiu que eu era inimiga. Eu olhei para esse terceiro e senti uma coisa fria. Porque o silêncio dele não era paz. Era estratégia. Ele levantou e falou com uma calma assustadora. Ele disse que eu estava destruindo a família. Ele disse que eu estava envergonhando todo mundo. Ele disse que eu ia ficar sozinha. Sozinha. Essa palavra foi usada contra mim tantas vezes, como se solidão fosse castigo. Como se eu tivesse que aceitar qualquer coisa só para não ouvir o eco dentro de casa. Eu respondi que eu prefiro ficar sozinha do que cercada por gente que me odeia disfarçado. Aí a calma dele rachou. O rosto mudou. O tom ficou agressivo. Ele falou que eu não tinha ideia do que eu estava provocando. Ele falou que tinha coisa que eu não sabia. Ele falou que eu devia parar antes que fosse tarde. E eu, com toda a raiva que eu tinha guardado por anos, perguntei o que mais tinha. Eu fiz a pergunta como quem acende um fósforo perto de um vazamento. Por um segundo, ninguém respondeu. E naquele segundo, eu entendi que existe um tipo de verdade que só aparece quando o orgulho vence o cuidado. Ele falou. Ele falou como se fosse vitória. Ele falou como se fosse me esmagar.
Ele disse que o que eu tinha visto era só uma parte. Ele disse que tinha documentos que eu nunca veria. Ele disse que tinha coisas assinadas em meu nome e que eu não tinha como provar o contrário. Aí ele sorriu. Foi um sorriso curto e cruel. Um sorriso de quem acha que fechou a porta do mundo na sua cara. E eu fiquei ali, ouvindo, com o estômago revirando. Porque aquilo não era só abuso emocional. Aquilo era um esquema. Era organização. Era intenção. Eu subi pro quarto de novo e fechei a porta. Eu tremia. Não era medo sozinho. Era raiva com nojo. Eu abri a bolsa e peguei meus papéis. Eu comecei a revisar tudo com a mente mais fria possível. Eu procurei conexões. Datas. Nomes. Assinaturas. Qualquer fio que eu pudesse puxar. E foi aí que eu vi um detalhe que eu tinha ignorado. Uma assinatura que parecia normal. Uma linha de texto pequena. Um carimbo. Eu encarei aquilo como se fosse uma pedra no meu sapato que eu só percebi depois de quilômetros. Eu entendi que eles tinham se adiantado. Tinham preparado o terreno. Tinham criado uma versão oficial onde eu era apenas um nome. E eu senti vontade de gritar. Eu pressionei a testa com a palma da mão e respirei. Eu tinha que pensar. Eu tinha que ser mais inteligente do que a crueldade deles. Porque crueldade adora quando você perde a cabeça. Ela se alimenta do seu descontrole. Eu levantei e comecei a organizar. Eu fiz 2 pilhas. Uma com o que eu tinha certeza. Outra com o que eu precisava confirmar. Eu tirei fotos. Eu salvei em mais de um lugar. Eu mandei para pessoa de confiança. Eu escrevi uma mensagem curta dizendo: se acontecer alguma coisa comigo, isso aqui explica. Dizer isso é horrível. Mas é pior fingir que o perigo não existe. Eu ouvi barulho lá embaixo. Portas batendo. Gente falando alto. E eu percebi que eles estavam tentando uma coisa nova. Eles estavam tentando me isolar dentro da casa. Eu desci de novo e vi que tinham tirado coisas do lugar. Tinham mexido em gavetas. Tinham mexido no armário da sala. Tinham mexido em pastas. Eu perguntei o que era aquilo. Um deles respondeu que era limpeza. Que estavam organizando. Organizando. Outra palavra que dá nojo. Porque é assim que gente suja chama invasão. É assim que roubo vira arrumação. É assim que violação vira cuidado. Eu fui direto no ponto. Eu falei que se alguém tocasse nos meus documentos de novo, eu chamaria ajuda. Eu falei que eu não estava mais sozinha. Eu falei que tudo ali estava sendo observado. Eles riram. Riram como quem não acredita que você tem força. Riram como quem acha que você está blefando. E aí, pela primeira vez, eu senti uma certeza sólida dentro de mim. Uma certeza que não vinha de esperança. Vinha de esgotamento. Eu falei que eu não estava blefando. Eu falei que eu já tinha feito o que precisava. Eu falei que o processo já estava andando. Eles congelaram. O riso morreu. Um deles perguntou que processo. Eu não respondi com detalhes. Eu só disse que eles iam descobrir. Eu vi os olhos deles mudarem. Vi uma raiva quase infantil, de quem perde o brinquedo. Vi desespero. E desespero vira risco. Naquele final de tarde, eu não fiquei em casa. Eu saí. Eu fui para um lugar onde eu podia respirar. Onde eu podia pensar. Onde eu podia estar perto de gente. Eu não vou mentir. Eu olhava por cima do ombro. Eu checava carros. Eu observava rostos. Eu estava alerta. Porque quando você enfrenta gente sem limite, você aprende a viver com o radar ligado. Eu sentei num banco, numa área movimentada, e fiquei ali alguns minutos, só respirando. Eu pensei em quantas mulheres chegam nesse ponto e voltam atrás por cansaço. Eu pensei em quantas desistem porque é mais fácil engolir do que lutar. Eu pensei em quantas ouvem que estão exagerando até começarem a acreditar. Eu não ia acreditar. Eu peguei o celular e abri as mensagens do meu canal. Vi comentários antigos. Vi gente dizendo que se sentia representada. Vi gente contando história parecida. Vi dor que eu não era a única a carregar. E eu pensei, é por isso que eu não posso calar. Se você está ouvindo isso e já passou por manipulação, por ameaça, por
por gente tentando te fazer duvidar de si, eu preciso que você fique aqui comigo. Se inscreva no Afonso Story. Não é só para ver o final. É para não caminhar sozinho enquanto tenta se levantar. Porque quando você acompanha histórias assim, você aprende a reconhecer sinais, aprende a se proteger, aprende a se respeitar. Eu voltei para casa mais tarde, com a noite caindo. Eu entrei e senti um silêncio suspeito. Muito quieto. Quieto demais. As luzes estavam acesas, mas a casa parecia vazia de som. Eu caminhei devagar, olhando os cantos, tentando entender. E aí eu vi a porta do meu quarto. Aberta. Eu tinha deixado fechada. Meu corpo gelou. Eu fui até lá e entrei. As gavetas estavam abertas. A cama mexida. Coisas fora do lugar. Eles tinham entrado. Eles tinham procurado. Eu corri até onde eu guardava as cópias. O lugar estava intacto. Mas outra coisa não estava. Sumiu um papel específico. Um único documento que eu tinha deixado separado na pilha de confirmar. Um só. E isso diz mais do que 1000 palavras. Eles não pegaram qualquer coisa. Pegaram o que poderia me ajudar a provar. Pegaram o que poderia ligar um nome a outro nome. Pegaram o que poderia desmontar o castelo. E eu fiquei ali, com a raiva subindo, sentindo minhas mãos fecharem em punho. Eu desci as escadas e gritei o nome deles. Nada. Eu fui para a sala. Nada. Eu fui para a cozinha. Nada. A casa parecia limpa de gente. Mas não limpa de maldade. Eu ouvi o som do meu celular vibrar. Uma mensagem. Sem nome. Sem explicação. Só uma frase. Você está indo longe demais. Eu li e senti algo pesado no peito. Porque agora não era mais discussão. Era intimidação direta. Eu sentei no sofá e fiquei olhando a parede por alguns segundos. Eu precisava pensar. Eu precisava decidir rápido. Porque se eles tinham entrado no meu quarto e levado um documento, eles já tinham passado da linha que ainda fingiam respeitar. Eu peguei o celular e liguei para a pessoa de confiança. Falei o que aconteceu. Falei do documento que sumiu. Falei da mensagem. Falei do carro no estacionamento. Falei das ameaças. Do outro lado, a voz ficou séria. E a frase que eu ouvi em seguida me fez entender que o próximo capítulo não seria sobre conversa ou confronto. Seria sobre proteção. Seria sobre fuga se fosse necessário. Seria sobre não deixar que eles me alcancem antes da verdade. Eu desliguei e fiquei com o celular na mão, pensando na última coisa que eu queria fazer. Sair. Deixar minha casa. Mas às vezes, a casa deixa de ser casa antes de você sair. E naquele momento eu entendi que eu tinha chegado num ponto onde eu precisava escolher uma coisa. Ou eu escolhia o conforto de ficar e correr risco. Ou eu escolhia a segurança de ir embora e continuar viva para terminar isso. E enquanto eu estava ali, o som de um carro parando na frente da casa me fez prender a respiração. Eu me levantei devagar. E eu soube, pelo barulho da porta do carro batendo, que eles tinham voltado. E dessa vez, não parecia visita. Parecia ataque. O carro parou na frente da casa e, por um instante, eu senti a minha vida inteira encolher dentro do peito. Não foi medo simples. Foi aquele pressentimento sujo de quem já viu gente virar bicho quando percebe que perdeu o controle. Eu ouvi a porta bater e eu soube, sem precisar olhar pela janela, que eles voltaram com a mesma certeza de sempre. A certeza de que eu sou propriedade. Eu caminhei até o corredor com passos curtos e silenciosos, encostando a mão na parede para não tremer. Eu queria gritar, quebrar alguma coisa, arrancar o ar de dentro deles com a força da minha raiva. Só que eu aprendi do jeito mais duro que o meu grito sempre foi usado contra mim. Então eu respirei e deixei o silêncio trabalhar por mim. A campainha tocou e veio aquela batida seca na porta, como ordem. Eu não abri. Na cozinha, peguei a chave reserva do portão, enfiei no bolso e conferi o celular. Eu não seria pega desprevenida. A dor era antiga, mas a lucidez estava nova. E isso assusta quem se alimenta da tua confusão. Mandei uma mensagem curta para a pessoa de confiança. Eles estão aqui agora. Escrevi como quem acende uma luz num quarto escuro. E esperei a resposta com o estômago apertado, porque coragem não apaga pânico.
Coragem só te move apesar dele. A voz lá fora chamou meu nome, primeiro macia, depois irritada. Ofensa disfarçada de conselho. Ameaça embrulhada em preocupação. Aquele jeito de falar que tenta te convencer de que o agressor está fazendo um favor. Cheguei perto da janela da sala, só o suficiente para ver as sombras. Eram dois. Um mexia no celular, provavelmente gravando, preparando uma história onde eu seria louca. O outro encarava a porta como se ela fosse ceder só por insistência. Eu quase ri, mas foi um riso amargo. A porta não era o que estava fechado. O que fechou foi a era da impunidade. Peguei uma bolsa pequena e coloquei dentro as cópias separadas, um documento, dinheiro e carregador. Eu não sabia quanto tempo ficaria fora. Eu só sabia que não ia dar a eles a chance de me encurralar naquela casa. Ouvi barulho no portão, metal rangendo. A sensação veio no corpo, gelo descendo pela coluna. Eles tentavam entrar por trás. A raiva subiu e, com ela, a memória de todas as vezes em que eu fui ensinada a ser educada com quem me pisava. Dessa vez, não. Liguei a câmera do celular e comecei a gravar. Falei alto, para atravessar a porta e registrar o tom, o contexto, o minuto exato. Avisei que qualquer tentativa de invasão viraria prova. Deixei claro que ninguém tinha autorização para entrar. E que ninguém tinha direito de me intimidar. O silêncio do lado de fora mudou. Aquele silêncio que aparece quando a pessoa entende que o jogo virou. Um deles gritou que eu estava manchando o nome da família. Respondi que quem mancha é quem rouba, manipula, ameaça, quem entra no quarto de uma mulher para vasculhar papel como se ela não tivesse alma. As lágrimas subiram, mas não eram de fragilidade. Eram de cansaço e fúria. Porque o que doía não era só o golpe recente. Era a vida inteira de pequenas violências, sempre com a mesma desculpa, sempre com o mesmo sorriso falso, sempre com a frase, é para o seu bem. Eu fui até a porta da frente e, ainda sem abrir, avisei que eu ia sair. Eu não aceitava perseguição. Se me seguissem, eu chamaria ajuda. Eu tinha tudo gravado. Não era pedido, era limite. Esperei alguns segundos, ouvindo passos e respiração. Eles se afastaram um pouco, fingindo recuo para ganhar espaço. Eu aproveitei e saí pela lateral, pelo caminho que eu conhecia de olhos fechados, com a bolsa presa no corpo e o celular na mão. Quando cheguei ao portão, vi um deles perto do carro. Ele me viu e veio rápido, rosto duro. Levantei o celular e mostrei que eu estava filmando. Mandei manter distância. Falei com calma e ódio controlado. Encosta em mim e você se enterra. Ele parou. Não por respeito. Por cálculo. Passei por ele e senti perfume forte, aquele cheiro que tenta esconder podridão. Segui sem olhar para trás até a esquina. Entrei no carro da pessoa de confiança que já me esperava. Quando a porta fechou, eu desabei. Chorei como quem tira um peso de dentro do corpo. Chorei de raiva por ter precisado fugir. Solucei de nojo por ter sido caçada. Gemi de dor ao perceber que, para eles, eu era só obstáculo. No caminho, olhei pela janela e vi ruas comuns, gente voltando do trabalho, crianças rindo, vida seguindo. E eu pensei, por que a minha vida tinha que ser guerra dentro de casa? No abrigo, minhas mãos ainda tremiam, mas eu não deixei o tremor mandar em mim. Salvei o vídeo, fiz cópias e enviei para 2 pessoas diferentes, porque eu conheço o truque do sumiço, o truque do apagão, o truque do ninguém viu. Depois, sentei e ouvi minha própria respiração, como se eu estivesse reaprendendo a existir sem pedir licença. Pensei no que perdi tentando manter paz falsa. Pensei no preço de cada perdão que eles nunca mereceram. Prometi em voz baixa, desta vez eu não negocio dignidade. Eu não aceito chantagem. Eu escolho a verdade, mesmo doendo, mesmo demorando, e sigo em frente sem pedir desculpas, jamais. Cheguei a um lugar seguro e sentei. Abri o celular e li a mensagem. Você está indo longe demais. Respondi, eu estou indo até o fim. Porque a verdade não tem meia volta. E eu não volto para o lugar onde me queriam pequena. Se você chegou comigo até aqui, fica. Se inscreva no Afonso Story agora. Não para me fazer um favor, mas para não perder o que vem em seguida, porque a próxima parte é onde a máscara cai de vez e onde a justiça começa a ganhar nome.